Tudo ok, tudo ok. Vamos lá. Iniciando aqui o nosso primeiro episódio, tá bom? Do nosso Personal NutriCast. E para nós é uma grande homenagem ao público nino, do mundo, dos homens, não é verdade, Vicente? Isso mesmo, meu filho. E aí a gente pensou em uma forma de homenagear essas mulheres, fazendo o quê? Falando de exercício, treinamento. E hoje a gente vai falar sobre os benefícios da musculação para mulheres. Então a gente fez uma lista aqui, ó, bem bacana de tudo que a gente vai falar para vocês aqui hoje, tá? Exatamente nesse nosso primeiro episódio do Personal NutriCast, tá? Então vamos lá para a gente dar início. Pessoal que está no Instagram, outras redes sociais, quiser assistir, basta entrar aí através do nosso link no Instagram, que também está rolando aqui ao vivo, tá? E a gente vai dar início aqui à nossa live, ok? Então, como a gente vai falar exatamente de musculação para mulheres, nada mais interessante do que a gente falar dos benefícios da musculação para as mulheres que praticam musculação, não é verdade? Então, um dos primeiros pontos que a gente quer comentar aqui para vocês é um benefício direto ligado à musculação, que é o aumento da massa magra. Então, para quem não sabe, as pessoas que fazem musculação, elas têm aí uma sinalização a nível anabólico através desse treinamento e elas aumentam a sinalização para a condição de gerar os danos teciduais e esses danos teciduais gerarem a sinalização para o aumento da massa muscular. Então, uma coisa bem interessante é que quanto mais músculos, mais esse metabolismo fica ativo e mais gordura pode ser utilizada como substrato energético durante os treinos. Então, olha que interessante. Quando eu aumento a massa magra através do treinamento da musculação, da prática do treino de força, eu tenho aí também uma diminuição da gordura corporal, tá? Óbvio que a gente tem que entender que isso precisa estar associado à dieta, em déficit calórico, a todo um contexto aí a nível metabólico, mas a gente melhora a condição onde o nosso organismo, ele consegue aí oxidar mais gordura, e isso é muito bom, é muito positivo. E principalmente por quê? Porque a gente também está gerando a sinalização para o aumento da massa muscular. E essa massa magra, sendo em maior quantidade, vai fazer com que você melhore aí a forma corporal, que é o que toda mulher quer, não é verdade? Então, hoje a musculação ela é vista sim como uma prática de exercícios aí muito interessante para as mulheres, e um dos benefícios direto é exatamente essa mudança de composição corporal, de forma positiva, tá? Ah, Fábio, mas eu tenho medo aí de ficar com muita massa muscular, mudar um pouco a configuração do meu corpo, não quero ficar masculinizada. Aí você pega num ponto bem interessante e eu vou explicar para você que você não precisa ter medo, pois isso não vai acontecer. Pois fisiologicamente a mulher, ela tem uma produção de testosterona muito inferior à do homem. E o homem, tendo aí 10, 15, até 20 vezes mais testosterona que a mulher, tem dificuldade para ganhar massa muscular em grandes quantidades. Então imagina a mulher, não é verdade? Então é uma coisa que a mulher não precisa se preocupar nessa condição natural. Se essa mulher faz uso de algum recurso farmacoergogênico, também não é um problema acompanhado por um profissional para isso, né, no caso médico, desde que seja em doses consideradas, digamos, baixas, para que não haja aí uma condição de androgenicidade elevada, ela pode se beneficiar também nesse sentido, tá? E não vai ficar masculina, não vai ficar como um homem, a não ser que sejam doses, suprafisiológicas, né, muito elevadas. Então são coisas que a mulher, na verdade, ela não precisa se preocupar. E a gente dá todas essas informações para vocês, principalmente mulheres que treinam musculação intenso, com bom nível de volume, uma densidade total de treino, elas não precisam se preocupar. Por quê? Quando a gente treina musculação, faz o nosso trabalho específico do treino de força, dificilmente essas mulheres vão se tornar homens ou ficarem masculinizadas, porque a musculação, ela vai na verdade beneficiar essas mulheres, aumentando a quantidade de massa magra e diminuindo a quantidade de massa gorda. Então, esse é um dos primeiros pontos aí bem positivos no treino de musculação, ok? E aí o que também a gente pode ver em relação à prática da musculação para as mulheres, tá? Vou até beber um pouco de água aqui.
Uma das coisas que muitas mulheres se queixam é o aumento da flacidez, que acontece aí exatamente por essa condição, de ter uma gordura corporal mais elevada, que é uma característica feminina. A mulher ela tem mais gordura do que o homem na composição corporal, e isso é o que dá, né, a condição feminina, os aspectos femininos, eles têm a ver com esse percentual de gordura. Só que quando você tem um percentual de gordura elevado, você também aumenta a flacidez, que pode também estar relacionada à retenção de líquidos, né. Então você vai ter um aumento dessa gordura, essa retenção de líquidos, e aí você vai criar uma condição favorável para a flacidez. As mulheres que praticam musculação, como a gente falou no começo, pelo fato de elas aumentarem essa sinalização para o aumento da massa magra, ao mesmo tempo que quanto mais massa magra vai fazer com que elas diminuam gordura, você começa aí a ter uma resposta positiva também em relação à flacidez, tá. Então mulheres que têm medo, né, que têm essa dificuldade de perder gordura, que se sentem muito flácidas, vocês se beneficiam com treino de musculação. Ok, Vicente? Ok, meu querido. E alguma pergunta aí está rolando, o pessoal que Já já tá está rolando entrando. boas noites, tá certo? Olha que legal, boa noite aí, pessoal. Nosso primeiro episódio aqui do Personal NutriCast, live Tá. surpresa. Lembrando a galera que a live tá rolando no YouTube. Essa versão aí do Instagram não é 100%. Quer a qualidade melhor de áudio, vai pro YouTube. O YouTube aí tá bombando. Ok, galera, então, tipo, vem pra cá, pro canal no YouTube, se inscreve no nosso canal, tá? É muito importante a participação de vocês e aqui a gente vai ter novas lives que vão ficar gravadas com uma boa qualidade, todo um cenário produzido aí para vocês, né? Nossos episódios futuros do Personal NutriCast. Então, quando a gente pensa na prática da musculação para diminuição da flacidez, a gente vê aí uma ferramenta muito interessante associada, claro, à alimentação, bons hábitos, e a gente percebe que a musculação, ela bem direcionada, ela vai fazer com que você, mulher, melhore a flacidez e também ganhe uma boa tonicidade muscular. Então a gente vê que aquele músculo ele fica mais tônico. Visivelmente você vai ter aquela silhueta, né? Aquele destaque na sua estrutura musculoesquelética, em glúteo, coxas, né, ombros mais delineados, braços. Então, tipo, tudo isso daí faz com que você tenha aí uma melhora dessa composição corporal, ok? Um outro ponto importante também é a densidade mineral óssea. Hoje a gente vê que muitas mulheres têm um problema relacionado à parte da saúde óssea, que é o aumento da osteopenia e da osteoporose, tá? Então, só para explicar para vocês, tá? Osteoporose é uma doença, tá? Que ela degenera a nossa estrutura musculoesquelética. Então, os ossos eles vão ficando frágeis. E nessa condição você fica mais suscetível aí a lesões, a quebra de ossos, tecidos. Então, tudo isso daí vai favorecer o quê? Vai favorecer aí uma piora desse quadro, tá? Desse paciente. Inclusive, até falar uma coisa que eu hoje, pela informação que eu tenho, pela minha formação acadêmica também, são 2 graduações, eu sou profissional de educação física e nutricionista, então eu acabo tendo aí uma condição onde eu acho que a câmera aqui ela falhou. Vê aí se alguma coisa Eu acho que tá caindo por causa da internet, mas eu acho que tá pronto, mas vamos nós, vê aí se a internet tá ok, eu não sei se o Instagram também tá ok, tá tudo ok. Eu botei mais o microfone pra galera também assistir Show de pelo bola, que fica Instagram. bom aí, porque o pessoal também eh, no Instagram também fica ouvindo mais ou menos o que a gente tá falando aqui, tá? Mas qualquer coisa, vem aqui pro YouTube, que é o canal que a gente vai estar com a melhor qualidade de áudio, tá bom? Mas vamos nós. Vicente, tá ok aí o vídeo na internet? Olha se tá Tá, rolando tudo tá ok. rodando. Tá rodando normal, né? Então, o que é que a gente pode entender? Nessa condição, e hoje pela minha capacitação, pelo meu conhecimento, eu vejo que muitas mulheres elas sofrem desse tipo de problema que é silencioso, tá? Então você não vai ver uma manifestação de problemas relacionados à densidade mineral óssea acontecerem da noite para o dia, tá? São coisas que acontecem de forma gradual. E isso é uma coisa que aconteceu até na minha própria família. A minha avó paterna,
ela faleceu devido a problemas em uma condição onde ela levou uma queda no banheiro, e ela teve esse problema, e essa queda no banheiro fez com que ela quebrasse o fêmur em 2 lugares, e isso ocasionou aí problemas seríssimos para a recuperação dela, e essa condição de recuperação também fez com que ela, infelizmente, tivesse um uma condição aí favorável até para um quadro clínico de morte. Então, para vocês verem, né, uma queda levou a minha avó que era uma pessoa saudável aparentemente, a falecer de uma forma muito triste, muito difícil, muito delicada. Então tudo isso acabou ocasionando aí uma certa tristeza no seio da família, né, e assim, eu hoje, com o conhecimento, com a prática do treinamento associado à nutrição, eu vejo que as mulheres se beneficiam bastante nesse aspecto da densidade mineral óssea, e principalmente numa certa idade, que você fica mais suscetível a quedas, desequilíbrios, você às vezes não percebe, e essa mulher ela pode estar com osteoporose. A minha avó ela tinha osteoporose em alto grau, e chegou em uma condição na cirurgia médica, onde não tinha condições de, colocar uma platina, fazer uma cirurgia naquele osso, porque o osso estava tão esponjoso que na hora que o médico ele ia furar, colocar um pino, não tinha fixação, né. Por quê? Porque tinha perdido toda a densidade mineral óssea. Então nessa condição a gente acabou vendo aí a minha avó ela literalmente, né, padecer e falecer devido à doença, né. Então a musculação, ela melhora a densidade mineral óssea e exatamente por que aspectos, tá. Então o que que acontece? Para você ter uma melhora da densidade mineral óssea, você tem o ponto específico que seria a condição de compressão gravitacional, que é proporcionada pela musculação, ou o impacto, em algumas atividades de impacto. A musculação, por não proporcionar esse impacto, isso é interessante para as junturas de modo geral. E ao mesmo tempo que você melhora a condição devido à compressão gravitacional, o osso, ele consegue aumentar a sua densidade mineral óssea. Olha que interessante. Então, mulheres que fazem musculação, elas aumentam essa densidade mineral óssea devido a essa maior compressão gravitacional, e isso faz com que elas protejam esse osso de uma possível degeneração e aumentam essa saúde óssea, ficando aí distante de problemas relacionados a essa densidade mineral óssea, que seria a osteopenia, que é o início da osteoporose, ou a osteoporose propriamente dita. Então, membros grandes como o fêmur, a própria coluna, são muito sujeitas a essa degeneração com o passar dos anos nas mulheres, até porque há uma diminuição de outros hormônios no organismo feminino, e ao mesmo tempo em que essas mulheres vão se tornando sedentárias, elas acabam mais propícias a um quadro de osteoporose ou osteopenia, ok? Então, conforme elas vão ficando mais velhas, conforme a idade vai avançando, se essa mulher é sedentária, se essa mulher tem esse quadro, né, de sedentarismo associado aí, por exemplo, à baixa desses hormônios, ela vai desenvolver um quadro de osteopenia e pode chegar a uma osteoporose. Então são coisas que a gente precisa considerar. E ao mesmo tempo, quando eu coloco essa mulher para treinar musculação, e essa mulher ela passa aí a ter um resultado positivo em relação à condição, é porque ele tá ligado. Tem que ligar aqui, ó. Então, galera, ligar aqui o notebook rapidinho, tá? Probleminha técnico rapidinho. Ao vivo é ao vivo, né, cara? Então vamos nós. Sente também baixa o volume aí do áudio, porque parece aqui. Tá aparecendo aí? Sim. Galera, o microfone condensador aqui, ele tem uma sensibilidade muito grande, tá? Então a gente fica sentindo um pouco isso na hora do áudio aí. E só pra gente ter essa melhor, digamos assim, produção de áudio pra vocês. Não, não, não é baixar o áudio aí. Não baixa o áudio aí. Pode deixar do jeito que tá, fica tranquilo. Depois a gente vê.
Então vamos nós. Então quando eu tenho a prática do treino de força, eu melhoro essa densidade mineral óssea, e essa mulher aí ela pode, melhorar, né, e até mesmo não apresentar nenhum quadro clínico relacionado a problemas aí da estrutura óssea, tá. Então se você faz musculação mulher, você pode evitar problemas sérios relacionados aí à sua estrutura óssea. Então, osteopenia, osteoporose, são problemas que se você fizer a musculação, talvez você não desenvolva ao ponto de chegar a uma condição de queda ou quebrar com facilidade, como aconteceu com a minha avó, né. Infelizmente, eu não tinha na época conhecimento para isso, se eu tivesse, talvez hoje ela não tivesse morrido da forma trágica que morreu, tivesse vivido mais e com mais saúde, né, porque o treino de força ele proporciona isso, tá, musculação. Outro ponto interessante é a condição também de melhora da estética e modelagem corporal. Então, às vezes, é incrível o que a gente consegue fazer na musculação, né. Quem já viu aí o meu trabalho com algumas pacientes, além da gente diminuir a massa gorda, você começa a perceber que aquela menina, por exemplo, que tinha um quadril, glúteo muito pequeno, melhora esse glúteo, melhora esse quadril. E essa menina também, que às vezes, né, tinha uma certa dificuldade, né, de ter uma boa postura, melhorar aí o tronco, né, o tronco muito fininho, ela passa a ter aí uma postura melhor, um ombro melhor, né. E a gente vê que essa condição estética, ela é exatamente devido à condição do treinamento, tá. Então quando ela treina, ela melhora a sinalização, ela ganha uma massa muscular de forma proporcional, por isso que é interessante a mulher treinar membros superiores e membros inferiores também, para que isso aconteça de uma forma bem equalizada, bem equilibrada, tá. Então você consegue proporcionar através do estímulo do treino uma melhora dessa estética corporal. Então, geralmente as meninas quando elas treinam, elas fazem musculação, elas com o tempo, né, desenvolvendo, treinando, realmente se dedicando, cuidando também da parte nutricional, elas melhoram bastante a composição corporal no todo. E, consequentemente, a estética e a modelagem corporal, elas melhoram. Então, muitas mulheres que querem melhorar, que querem ter um bumbum melhor, né? Não só durinho, mas também uma boa forma, né? Estética, uma coxa mais delineada, né? Um abdômen, uma linha de cintura, tudo isso daí no treino de força, elas vão melhorar um bracinho, né, uma linha de tríceps mais destacada, um ombro mais estético para melhorar também a postura. Então tudo isso aí melhora quando a gente vai para musculação, ok? E tem um bom acompanhamento, tá? Outro ponto importante também, até beber um pouco de água aqui só para poder continuar falando com vocês, é a condição da prevenção de lesões. Então mulheres que treinam musculação, elas criam aí uma condição onde elas se previnem de lesões, porque elas fortalecem a estrutura muscular. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, uma articulação como o joelho, tá? Que é basicamente um ponto que fica entre duas estruturas muito longas, né? Eu tenho um braço de resistência que é o fêmur e tem um braço de resistência que é a tíbia e a fíbula, e o joelho faz flexão e extensão. Então, esses 2 braços de resistência longos, eles criam uma condição de tensão maior na patela. Então, o que é que acontece exatamente com essa mulher quando ela tem os músculos fracos? Quando ela não tem aí um bom fortalecimento muscular? Ela fica mais suscetível à compressão dessa estrutura e, consequentemente, uma degeneração dessa estrutura. Então, o que é que geralmente acontece? A gente vê as meninas aí sofrendo, né, de dores nos joelhos. Às vezes vão ao médico, o médico vai lá e tem um diagnóstico de condromalácia patelar, né, uma condropatia. Então elas têm níveis, elas vão avançando esses níveis de degeneração, né. 1, 2, 3, 4, acompanho muitas pacientes que têm condromalácia patelar, tá. Pessoas que não conseguiam subir nenhuma escada. E aí quando a gente faz o treino de força, quando a gente faz o fortalecimento muscular, essas pessoas passam a melhorar esse quadro clínico e não sentem mais dor. E por que que isso acontece? Exatamente pelo fortalecimento da musculatura dos membros inferiores. Então, quando eu tenho um fortalecimento do vasto medial, vasto lateral, reto femoral, conjunto de músculos que, basicamente, da cadeia anterior de coxa, o quadríceps,
ao mesmo tempo em que também eu tenho uma melhora da mobilidade do meu quadril, um fortalecimento dos músculos do quadril que estabilizam o joelho também, e também da cadeia posterior de coxa, e até da própria panturrilha, gastrocnêmio, músculos, como o tibial anterior. Você acaba dando uma solidez para os membros inferiores, e essa musculatura, ela acaba protegendo aquela estrutura óssea de uma tensão muscular muito grande. Então, como ela protege aquela estrutura óssea de uma tensão muscular muito grande, você acaba vendo aí que ela diminui esse quadro de dor, ao mesmo tempo que ela evita uma maior degeneração. Se ela se encontra às vezes no nível 1, ela talvez pode aí estabilizar esse grau de degeneração no nível 1, não avança para o 2, 3 e até o 4, né. E ao mesmo tempo em que ela também não sente mais dores, tem uma vida normal. Tem pacientes hoje que seguem vida normal, tá. Inclusive algumas já chegaram com impedimento do médico, né, recomendações do médico dizendo que não era mais para agachar. Então é até engraçado, né, porque quando a gente fala: "Pô, não agacha", cara, como é que a mulher vai sentar no vaso sanitário, né, como é que a mulher vai sentar no sofá, como é que a mulher vai fazer suas atividades diárias? Nunca mais vai agachar? Não dá. É algo funcional para o dia a dia. E na musculação você melhora essa funcionalidade, tá. E quando eu faço o fortalecimento, essa mulher passa a ter aí um grau de amplitude aumentado, então ela não vai mais ter esse problema, não é um impedimento ela agachar, e até nós precisamos entender até que ponto a gente tem que identificar aí esse problema, a nível de mobilidade. O profissional de educação física é o profissional mais qualificado para esse fortalecimento muscular, ao mesmo tempo fazer com que esse fortalecimento seja progressivo. Após um um trabalho de reabilitação com um fisioterapeuta, o profissional de educação física, ele dá continuidade e o médico faz o suporte, o acompanhamento, caso seja necessário utilizar algum tipo de medicamento em uma fase aguda. Mas que é incrível, quando você fortalece a musculatura, quando você tem aí o treinamento de forma contínua, bem periodizado, você diminui o excesso de peso corporal, tá, acompanhado aí também por um nutricionista, você acaba não precisando mais utilizar medicamentos, você não precisa mais fazer reabilitação com fisioterapeuta, o que você precisa é dar continuidade ao treinamento para você ter uma vida normal, né. Isso aí é o que é o mais legal, né, porque você simplesmente tratou aquele tipo de degeneração com treinamento, com a musculação. Então isso é algo bem interessante para gente que treina, tá. E outro ponto também bem interessante, que é nessa condição de prevenção de lesões, as dores nas costas. Quem nunca sentiu aí dor nas costas, né, levanta aí o dedo. Já sentiu, Vicente? Demais, cara. Passa o dia todo no computador. É indispensável você levantar, se alongar e tentar voltar para aquela posição sem dor. Pronto, então quando a gente vai pensar no contexto diário da maioria das pessoas, né, se pegar uma mulher, por exemplo, que trabalha em escritório, ou que trabalha às vezes home office, né, passa o dia sentada, né, tenho vários pacientes que eu atendo nesse perfil, médicas ou outras profissionais que têm esse perfil onde elas precisam ficar sentadas durante muito tempo, você vai ver que essas pessoas começam a manifestar problemas relacionados à dor muscular. Então, quando a gente relaciona esses problemas de dor muscular, a gente entende que a musculação ela é uma forma de você também evitar esses problemas e até tratar esses problemas. Então, quando eu trato, quando eu fortaleço, eu faço uma prevenção, ao mesmo tempo em que eu manipulo através dessas variáveis do treinamento para uma condição onde eu não vou mais sentir dor, tá? Desde que haja, óbvio, o acompanhamento de toda uma equipe. Mas quando essa pessoa fortalece essa estrutura musculoesquelética, principalmente os músculos lombares e da pelve, do quadril também, então você melhora aí esse quadro de dor, por quê? Porque você fortalece esses músculos e essa região, ela acaba tendo uma compressão maior, principalmente nas últimas vértebras, quando você passa muito tempo sentado. Então tá muito tempo sentado, você vai exatamente ter uma compressão aumentada nessas últimas vértebras, o que com o tempo pode gerar uma degeneração no disco intervertebral, que fica entre as vértebras da coluna, tá. E é interessante a gente falar que esse disco, ele é um tecido avascular. O que que é isso, Fábio? Não há irrigação de sangue nessa região, portanto, não há nutrientes e se degenera,
você não tem como regenerar. Eita, já era. Aí o que é que acontece? O médico propõe uma cirurgia de coluna. E hoje você vê mulheres muito jovens passando por isso e outras pessoas, né, de certo modo, por quê? Porque não fortalece. Então imagina aí, né, Vicente, você tá aqui, é uma pessoa Entendo. saudável, jovem, né. E a cirurgia não é nada simples, pode ter vários riscos. Toda cirurgia, né, não é nada Então, simples, como você vem comentando, e realmente, assim, além desses vários riscos, muitas pessoas falam que nunca mais são as mesmas, tá. Óbvio que hoje a gente vem evoluindo muito, né, a medicina evolui a cada dia de forma incrível, isso ajuda muitas pessoas, de fato algumas pessoas precisam fazer essa cirurgia, mas se a gente tem uma melhora desse quadro, e a gente pode melhorar aí a condição desse indivíduo, a gente vai, com certeza aí, contribuir para a saúde dessa pessoa, tá. E aqui, como último tema de hoje, que a gente vai colocar, é a condição da saúde metabólica na mulher. Então, mulheres que praticam musculação, elas têm uma melhora da sua condição a nível metabólico, e isso aí é favorável principalmente para aquelas mulheres que sofrem de problemas relacionados ao aumento da pressão arterial, a condição também de resistência insulínica e até problemas cardiovasculares, como um aumento de gordura corporal e sanguínea excessivos, tá? Então, quando a mulher ela pratica musculação, e aí a gente entende, né, que todo esse contexto da estética é importante, mas que a gente na verdade tem um pacote completo, né, não precisa você dissociar a estética da saúde, as 2 coisas podem andar juntas. A musculação ela se torna algo bem interessante, por quê? Quando eu treino, eu tenho uma diminuição dessa pressão arterial, principalmente no momento de repouso, após o treino, né. Então antigamente os estudos, eles colocavam que até para algumas mulheres era perigoso o treino de força, né, porque às vezes você fazia uma apneia, contraía, bloqueava a respiração, principalmente com aquelas cargas mais elevadas, e isso elevava, chegava aí a aumentar os picos de pressão. Ok. Só que o que se percebeu? Que quando o treino ele é mantido de forma crônica, e esses treinos vão aumentando a intensidade, o volume, a densidade total de treino, você tem aí uma melhora dessa pressão arterial, principalmente após o treino, tá. E olha que interessante, níveis de queda muito, muito baixos em pessoas que tinham uma pressão arterial mais elevada, e isso fez com que essa pessoa melhorasse o seu quadro clínico. Então, a pessoa que utilizava até medicamentos para pressão, quando ela passou a fazer musculação, ela passou talvez a não precisar de doses tão elevadas, tá, para manter essa pressão arterial. Aí, o que é que a gente entende? Que a musculação pode ser também uma forma de tratamento da hipertensão, tá. Outro ponto interessante é a melhora da resistência insulínica. Então, o que seria essa resistência insulínica? Pessoas com diabetes tipo 2, né, ou diabetes tipo 1 até também, mas assim, principalmente tipo 2, que é desenvolvida através do tempo, né, o excesso de alimentos hiperpalatáveis, refinados, né. Então, você acaba melhorando aquele quadro clínico quando você aumenta a massa muscular, por quê? Porque o treino de força, ele aumenta aí os fatores de mecanotransdução, através do estímulo do treino, que vão favorecer a translocação de GLUT4. O que é isso, Fábio? Você vai mobilizar aquele açúcar no sangue que você consome através dos alimentos, de forma mais fácil para onde? Para o músculo. Então isso acaba criando uma condição de sensibilidade à insulina. Então onde antes aquela pessoa tinha muita resistência, ela passa a ter mais sensibilidade. Então melhora o quadro clínico daquela pessoa com diabetes. Então a musculação também é favorável para pessoas que têm diabetes. E por fim, problemas cardíacos. Então imagina uma pessoa que tem um triglicérides de mais de 400, mais de 500, né? Um HDL baixo, que é o bom colesterol, e o HDL não é considerado bom colesterol só porque ele tem essa palavra bom, mas porque ele ajuda a diminuir a pressão arterial, e o LDL, que é o colesterol ruim, que aumenta essa pressão arterial, né? Ele estando mais elevado, não se torna algo interessante. Então, o que é que a gente observa em pessoas que treinam musculação de forma contínua, crônica, tá? Você tem uma melhora desse perfil lipídico nessa pessoa. Óbvio que, se for muito alterado, a gente não pode esperar aí que seja algo
com o uso de medicamentos. Mas quando você associa as 2 coisas em uma pessoa que já tem um problema cardíaco ou cardiometabólico, ela vai se favorecer mais ainda. E isso é algo muito interessante quando a gente pensa em melhora da saúde e do quadro clínico desse paciente cardíaco, tá? Então a musculação traz todos esses benefícios e principalmente quando ela é bem manejada, bem orientada por um profissional qualificado para isso, a gente tem a melhora da saúde dessa pessoa de modo geral, ok? Então a gente vai ficando por aqui hoje nesse nosso primeiro podcast, tá? E a gente vai fazer um podcast por semana, é a nossa ideia, né, Vicente? Toda terça-feira, a ideia é sempre ser de dia, não de noite. Hoje foi um dia atípico, a gente testou mais cedo, né, Fábio? A gente fez um teste mais cedo, tá? A nossa ideia era fazer esse podcast mais cedo, mas para nós é muito interessante, tá? A gente manter esse nosso trabalho com vocês. E quinta-feira temos o nosso encontro ao vivo no Instagram, que já é Já virou fixado tradição, também, já virou tradição. já virou um momento aí nosso, tá bom? Pessoal que tá no Instagram, a gente pede para vocês, tá? Se inscreve no canal do YouTube, tá bom? A gente também vai lançar o nosso vídeo especial e a gente vai falar aí sobre um suplemento alimentar que é o termogênico, tá? No processo de emagrecimento. Então, esse vídeo é um vídeo bem bacana, vai estar disponível, a gente vai lançar para vocês. Quarta-feira, meio-dia, já Pronto. Aí já a gente já vai colocar no ar. E aqui a gente finaliza o nosso primeiro podcast. Um prazer imenso e começar com um tema tão especial que é sobre o Dia das Mulheres, tá? E falando principalmente de quê? Os benefícios da musculação para mulheres. Pessoal, um forte abraço. Até a próxima. Grande beijo, mulheres de luz para vocês. Vocês encantam o nosso mundo. Mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras. Mandar um abraço aqui para as minhas filhas, para minha mãe, para minha namorada Josi, um grande beijo. E vamos lá para a gente continuar esse trabalho, né? Que é tão bonito e dar suporte a todas essas mulheres que eu cuido, minhas pacientes. Mandar um grande beijo para vocês. Fábio Félix, só tenho a agradecer. Aqui é só gratidão por tantas pessoas confiarem no meu trabalho, ok? Até a próxima. Valeu, pessoal.